Hoje aqui no nosso encontro de fé, vamos tirar aqui uma meia horinha para nós conversarmos sobre um tema maior, que é o tema sob a autoridade de Jesus. Quero trazer para vocês algumas reflexões na carta aos Efésios, algumas palavras apoiadas na carta aos Efésios, mas hoje nós vamos começar em especial falando sobre como é que Paulo, que escreveu esta carta, ele mesmo se colocou debaixo da autoridade de Jesus. Tem um texto, um versículo que antes de mais nada nós vamos ler, que está na carta aos Efésios, que é o versículo do capítulo 1. Então nós vamos primeiro a este texto bíblico, Efésios, capítulo 1, o versículo de número 10. E eu vou ler para vocês, e logo na sequência da leitura, enquanto eu faço a oração, os nossos queridos ali já vão aproveitar para colocar para a gente aqui o nosso PowerPoint, aí que nós vamos usar algumas telinhas, pelo menos hoje à noite, em mais um encontro. Diz assim a palavra do Senhor, em Efésios capítulo 1, versículo 10. E o plano é este: no devido tempo, Ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. De novo, agora leia comigo, por gentileza, usando a sua Bíblia, mas eu acho que para lermos na mesma proposta, vamos ler o que aparece aí na TV. E o plano é este: no devido tempo, Ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Agora vamos orar juntos. Deus nosso Pai, muito obrigado pela bênção de estarmos mais uma vez, ainda no mês de abril, nesse finalzinho de abril, estarmos aqui, nosso mês de aniversário, e podermos, ó Deus, parar para pensar a nossa vida a partir da revelação da Tua Palavra. Então dá-nos a Tua Palavra hoje à noite, e oramos assim agradecidos, no santo nome de Jesus. E a igreja diz, amém, amém e amém. O plano é este, e o plano, Kaique, é um plano devidamente pensado, planejado, arquitetado, e que está sendo executado pelo Senhor nosso Deus. Deus está em missão. Deus, Ele está trabalhando na nossa história. Ele pensou, planejou, e desde muito tempo, no tempo que é aquele que a gente conta no relógio, o tempo do tipo cronos, cronológico, Deus está agindo, e Ele tem um plano. Esse plano é muito bem definido. E esse texto aí, que é o texto que nós acabamos de ler, que mais uma vez aparece para você aqui na TV, para aqueles que estão em casa, né? Esse texto, ele vai dizer o seguinte, né? Que o Senhor, Ele vai reunir debaixo da autoridade de Cristo, no tempo certo, todas as coisas, nos céus e na terra. Lembra que agora de pouco eu falei para vocês aqui, o seguinte: o dia está próximo. Lembra-se disso? Vai chegar o momento que vai fechar para balanço, e todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Não se engane, vida que segue, mas não se engane. Então não dá para a gente viver de qualquer maneira, não dá para a gente ficar assim, levando uma vida distraída, não dá para a gente levar uma vida onde tem espaço para tudo, menos para nós levarmos em conta o propósito de Deus para a vida da gente no nosso dia a dia, ao lado de todo mundo, seja lá o que nós fizermos das nossas vidas, seja lá ao lado de quem nós trabalharmos, de quem nós formos vizinhos, nós estamos debaixo
de um propósito traçado pelo Senhor. E Ele vai reunir tudo e colocar tudo debaixo da autoridade de Jesus. Mas isso já está acontecendo. Por exemplo, eu e você, nós estamos debaixo da autoridade de Jesus. A minha vida agora, a sua vida, ela está a serviço de Jesus. Ou seja, quem é que manda em mim? Quem é que manda em você? Deve ser Jesus. Mas mandar em mim e em você de forma absoluta. Percebe? Em tudo que nos diz respeito. Então, eu e você, nós já estamos debaixo da autoridade de Jesus. Então, toda a igreja de Jesus, que já viveu aqui na face da terra, e que já descansa no Senhor, na esperança da ressurreição, não importa, Adenão, quanto tempo faça. Dona Cida, sua mamãe, Adenão, ela descansa no Senhor, na esperança da ressurreição. Enquanto ela esteve aqui conosco, né, e ela fazia uma torta de limão deliciosa, entre outras coisas. Enquanto ela esteve aqui conosco fazendo torta de limão para a gente comer, ela viveu debaixo da autoridade de Jesus, percebe? E aqueles que viveram lá nos dias de Jesus, que foram alcançados lá pela pregação de Pedro, apóstolo, viveram debaixo da autoridade de Jesus. O que foi que Deus fez? Pegou toda aquela multidão que escutou Pedro pregando naquele dia do Pentecostes, eles se converteram, pegou toda aquela gente e colocou debaixo da autoridade de Jesus. Deu para entender isso? Então faz muito tempo que Deus está agindo na história de todos nós para colocar tudo e todos debaixo da autoridade de Jesus. E aí nas nossas iniciativas, todas elas, por exemplo, uma instituição que qualquer de nós crie, um projeto que qualquer de nós desenvolva, por exemplo, o Mirada de Amor, que nasceu lá no Chile. Nós importamos, olha que chique, importamos o Mirada de Amor e desenvolvemos o Mirada de Amor desde aqui em Morungaba. Então as famílias Mirada de Amor, cada uma delas, as que estão em Jesus e aquelas famílias que ainda não se renderam a Jesus Cristo, mas fazem parte, elas estão sendo colocadas debaixo da autoridade de Jesus. A influência de Jesus já está sobre a vida delas. Você está entendendo como a coisa é bem prática? Como a coisa é bem séria? Deu para entender isso? Então, a carta aos Efésios tem como texto-chave esse versículo 10 do capítulo 1. Então, no próximo slide que vai aparecer para você aí, nós vamos encontrar esse texto que nós vamos ler juntos, né? Efésios 1, versículos de 1 até o 2. Vamos juntos? Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. O próximo slide vai mostrar para a gente um pouquinho do que significou essa carta escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja daqueles dias, né? Você vai encontrar que esta carta, ela é considerada uma carta geral. O que significa isso, Mariana? Significa que Paulo escreveu uma carta que ele pensou, vai servir para todas as igrejas que eu conheço e aquelas que eu não conhecerei, mas que vierem a existir no tempo. É uma carta que será para a igreja de Jesus em todos os tempos. Paulo, ele pensava grande, Paulo, ele pensava longe, ele pensava como Deus, aliás, quer que eu e você pensemos também. Pensar assim, porque nós estamos servindo a um Deus grandioso, não é assim que nós cantamos, grandioso és tu? Então, grande é a obra que o Senhor está fazendo, ampla é a obra que o Senhor está fazendo. Então, esses irmãos do passado aí, esses nomes que aparecem, é só uma curiosidade para a gente estudar um pouquinho.
O Orígenes, o Tertuliano, o Basílio, o Jerônimo, né? Eles foram nossos irmãos do passado, ali entre os séculos II e IV da nossa era, e eles também concordaram com isso. Olha, não é que Paulo acertou mesmo, Bruna? Ele conseguiu escrever uma carta que abraça a igreja e que ajuda a igreja a pensar tudo o que é preciso pensar na vida de alguém que se coloca debaixo da autoridade de Jesus. Essa cidade de Éfeso, ela era uma província bastante significativa, uma cidade bastante importante, que ficava ali na Ásia. Tem ali até o detalhe, né, da Ásia proconsular. O que é que tem lá hoje? A Turquia, né? Então, se você pensar assim, nossa, onde é que ficava a cidade de Éfeso? Lá na Turquia, tá bom? E ela era bastante conhecida porque tinha aí esse templo desta deusa grega, Ártemis, né? Os romanos chamaram ela de Diana. Então tem muito isso quando a gente pensa assim, as escrituras sagradas, você vai encontrar muitos nomes de deuses que eles têm um nome grego, mas eles têm um nome romano. É uma adaptaçãozinha que cada geração de povos, que cada povo que veio dominando na história da humanidade, porque se a gente pegar isso aqui, um pouquinho de história, a gente parte lá dos mesopotâmios, a gente passa pelos assírios, daí a gente vai passar pelos babilônicos, daí a gente vai chegar nos medo-persas, daí a gente vai chegar nos gregos e finalmente a gente chega na civilização romana. Isso aqui é um geralzão histórico, qualquer livro de história você vai encontrar isso, não é? Então, estas civilizações foram assim sucedendo uma outra na dominação da terra então conhecida e deixaram as suas marcas. E na Bíblia você vai encontrar falando de todas elas e elas interagiram com o povo de Deus também, não é? Mas tinha ali um teatro bastante importante, alguns portos, né? Ou seja, uma cidade marítima, uma cidade comercial. E aí então, tudo isso encontra naqueles dias uma tensão e uma oportunidade. Naqueles dias da igreja, nos dias de Jesus, fala-se muito da chamada paz romana. O que foi isso, né? Ou a Pax Romana. Os romanos conseguiram construir estradas que favoreceram, Leandro, que as pessoas pudessem ir de um lugar a outro, apesar da distância entre dois pontos, de uma maneira muito facilitada. Tem algumas estradas que foram construídas, Ana Laura, naqueles dias que existem até hoje, pavimentadas em pedra, viu, Luiz Henrique? Na pedra, assim, sabe? Bem feitinho e tal. Então, elas existem até hoje. E eles desenvolveram um sistema de correios bastante funcional. Eles geraram aquedutos. Eles pensaram numa estrutura que favoreceu muito a vida de todos os seus súditos, nesse sentido de organização de tudo aquilo que estava debaixo do chamado governo romano. Então era a chamada Pax Romana. Eles conseguiam com os seus exércitos, é verdade, com o poder da força eles dominavam povos, mas eles também ofereciam segurança nas estradas e assim por diante. E isso contrasta, entende essa ideia de contrastar com a paz que Cristo vem propor, não é? Eles propunham uma ideia de uma paz existencial a partir de uma estrutura governamental, mas aí então vem o Evangelho do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, que também invade as vidas das pessoas daqueles dias, e inclusive os cidadãos da cidade de Éfeso, e a proposta é de uma paz que se instaura na gente, porque a gente pode ter uma estrutura fantástica oferecida pelo governo, mas dentro da gente, se tiver tudo desorganizado, a gente não vai saber o que fazer com tanta estrutura. Você entendeu? Tem gente que tem dinheiro de sobra
para viver do jeito que quiser, mas absolutamente desorientado, depressivo, deprimido, e assim no sentido de que são pessoas que estão mal resolvidas apesar de tudo que tem, é nesse sentido que eu estou falando. Então precisa Jesus entrar para que Ele possa trazer aquele tipo de paz que Ele prometeu. A paz que eu tenho para vocês, o mundo não tem condição de dar. Lembra-se? É João quem conta isso para a gente. O próximo slide nos ajuda também a pensar, apenas entendendo como é que o Evangelho chegou lá nessa cidade de Éfeso. Lá no capítulo 2, versículo 9 de Atos dos Apóstolos, a gente vai encontrar aquela cena do Pentecostes. Lembram-se? Atos capítulo 2. O dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre todos os que estavam na cidade de Jerusalém. Os irmãos estão acompanhando o raciocínio? Está acompanhando, Vânia Maria? Não é? Havia cerca de 120 pessoas que estavam reunidas conforme Jesus disse que eles deveriam permanecer, unânimes em oração. E chegou o momento que o Espírito Santo foi derramado. E aquela gente cheia do Espírito Santo, línguas de fogo, o som de um vento impetuoso que encheu a casa, e eles então começaram a anunciar as grandezas de Deus, e eles saíram para fora daquela casa, e então todo mundo que estava do lado de fora podia ouvir a mensagem no seu próprio idioma. E nesse versículo 9, olha o que conta para a gente, que dentre estas pessoas que estavam escutando, haviam partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia. Onde que Éfeso está mesmo? Lá na Ásia. Deu para entender? Então, o que a gente já sabe é que de alguma maneira, essas pessoas que eram lá da Ásia, vieram, ouviram o Evangelho e voltando para a sua terra, foram embaixadores em nome de Cristo, entendeu? Foram semeadores daquilo que eles ouviram, levaram a semente junto com eles e também reproduziram, lançando a semente que eles receberam, lançaram sobre a terra do coração das pessoas ao encontro de quem eles foram. Sabe o que isso conta para mim e conta para você? Que todos nós também somos semeadores. Todos nós também. Todos nós temos a semente do Evangelho plantada no nosso coração. Quer ver quantos tem a semente do Evangelho no seu coração? Todo mundo tem aqui? Tem? Então você tem essa semente para lançar sobre outros também. E nós devemos fazer isso, né? E aí então, quando chega ali Atos capítulo 16, no versículo de número 6, a gente também vai encontrar um pouquinho desse caminho, um pouquinho dessa trajetória de como a igreja em Éfeso, ela começou, né? Então, nós já temos ali, em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia, da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, olha que interessante. Se lá no dia do Pentecostes, tinha gente da Ásia que ouviu a palavra, que voltou para casa levando a semente, quando Paulo quis ir para lá, Deus disse, ainda não. Olha que coisa. Dá para entender isso, Bruno? Mas Deus tem sempre um plano. Deus sempre tem um momento exato para que as coisas elas aconteçam na vida da gente e através da gente em favor de outras pessoas. Então, Deus estava por seu Espírito dizendo assim, Paulo, ainda não. Ainda não é hora de você ir lá para a região da Ásia. Eu tenho trabalho para você em outras localidades. Então, isso aqui que a gente também está conversando, é para mostrar para a gente que a gente precisa prestar atenção no movimento de Deus para as nossas vidas. O que é que Deus tem para mim hoje, aqui, onde? E para isso eu tenho que me dedicar. Deu para entender? A isso eu tenho que me dedicar.
desde dentro das nossas casas, no nosso trabalho e nas oportunidades que Deus nos dá para a gente anunciar Jesus Cristo. Então eu tenho contado para vocês, eu tenho tido acesso a algumas famílias. Então o que eu tenho procurado fazer? Tenho me disponibilizado para seguir cuidando dessas famílias, mesmo que não estejam aqui. Mas é uma porta que se abre. Você consegue entender isso como porta da oportunidade? E oportunidade a gente não perde. Você já entendeu isso? Agora sim, não dá para a gente pensar em oportunidade só para ganhar dinheiro. Porque se você só aproveita as portas da oportunidade para ganhar dinheiro, você está pensando só em você. Eu quero saber se você aproveita as portas de oportunidade para ganhar vidas para Jesus. Para se envolver com pessoas que Deus tem aproximado de você, tem colocado sob o seu cuidado, para que você se envolva com tudo o que precisa para alcançá-las para Jesus. Esse é o nosso trabalho. Mas ali naquele momento, Deus diz para Paulo, ainda não. Mas tem um outro momento que aparece para a gente logo na sequência, no capítulo 18, e a gente então vai encontrar, ali no capítulo de número 18, não é? O Paulo, na cidade de Corinto. Olha lá, a partir do versículo 19, chegaram ao porto de Éfeso, saindo ali de Corinto, onde Paulo os deixou. E enquanto estava ali, foi à sinagoga para debater com os judeus. Eles pediram que ficasse mais tempo, mas ele recusou. E ao despedir-se, Paulo disse, voltarei depois, se Deus quiser. Você já usou essa expressão na sua vida, se Deus quiser? O Paulo já usou também. Por quê? Porque Paulo, ele está tão sensível à voz de Deus, que ele está assim, sob a autoridade de Jesus, debaixo da autoridade de Jesus. Por isso é que, apesar de ele ter chegado ao porto de Éfeso, ele pôs o pezinho ali no porto, mas não ficou. Tem gente ali pedindo para ele, fica com a gente. Mas ele diz, eu voltarei se Deus quiser. Sabe o que acontece? Chega alguém antes de Paulo lá, não está aí constando para vocês, mas no texto seguinte, aqui do mesmo capítulo, diz que chegou lá um irmão chamado Apolo, um homem assim, muito preparado para pregar o evangelho. O Apolo foi ali para Éfeso primeiro, para anunciar o evangelho, para poder assim, conhecedor das escrituras como ele era, ele foi para lá, e sabe quem é que já estava lá? Priscila e Áquila, que é um casal que aparece muito no livro de Atos dos Apóstolos, é mencionado pelo apóstolo Paulo também na carta aos Romanos, mais para o final. Quantos estão comigo ainda? Você está comigo, não é? Mas chega o momento em que o apóstolo Paulo, ele é liberado pelo Senhor para ir até a cidade de Éfeso e ficar lá por um tempo. Então, nesse capítulo 19, a partir do versículo 1, finalmente, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral. E ali ele vai encontrar o quê? Alguns discípulos. Quer dizer, lembra que a gente falou que tem uma sementezinha que lá atrás provavelmente foi lançada sobre o pessoal da Ásia, chegou na cidade de Éfeso, tem gente que confia em Jesus lá. Quando Paulo chega, já tem, por assim dizer, a igreja de Jesus acontecendo ali naquela cidade. Mas no capítulo de número 20, conforme a gente descobre ali no texto seguinte, que aparece no nosso slide, vai dizer o seguinte, portanto, vigiem, lembre-se dos 3 anos que eu estive com vocês. E aí tem um contexto do capítulo 20, que é o momento em que Paulo, lá na cidade de Mileto, ele manda chamar toda a liderança da igreja dos seus dias, inclusive os líderes que ele gerou na cidade de Éfeso,
E ali então ele vai dar uma palavra, porque ele está se despedindo, ele está indo, Isabela, para o momento final do ministério dele, e entre outras coisas que ele vai dizer, surge essa informação para a gente, de que o apóstolo Paulo ficou 3 anos trabalhando em Éfeso. Você está disposto a gastar tempo com pessoas? Mas pastor, vou perguntar de novo, quantos aqui estão debaixo da autoridade de Jesus? Levante a mão. Você está debaixo da autoridade de Jesus? Se você está debaixo da autoridade de Jesus, então você precisa também gastar tempo, o seu tempo, naquilo que Jesus requerer de você. Paulo ficou 3 anos lá. Ele tinha muitas outras igrejas para ele também se ocupar, mas esses 3 anos foram dedicados à igreja em Éfeso. Você percebe como a gente precisa passar tempo com quem Deus pede para a gente passar tempo? E não é um achômetro. Isso aqui está cheio de convicção. Cheio de convicção. Tanto que esse texto lá de 1 Coríntios capítulo 16, em 1 Coríntios capítulo 16, os versículos 8 e 9, olha a convicção que o apóstolo Paulo, ele tem em relação a isso, né? Capítulo 16, versículos 8 e 9. Por enquanto, permanecerei em Éfeso até a festa de Pentecostes. Há uma porta inteiramente aberta. Diga assim, inteiramente aberta. É porque está aberta mesmo, né, gente? Para realizar um grande trabalho aqui, ainda que muitos se oponham a mim. Era um trabalho fácil? Por que que não? Porque tinha oposição, mas o que que ele sabia? É o meu tempo na cidade de Éfeso. Ele escreve para os irmãos de Corinto contando, eu estou em Éfeso, é daqui que eu estou escrevendo para vocês. E o meu tempo ainda é aqui. Ainda é aqui. Porque tem muito trabalho para ser feito. Tem oposição, mas tem muito trabalho para ser feito. Você percebe que a vida com Jesus é uma vida lúcida. A nossa caminhada com Jesus, ela é cheia de convicção, ela é cheia de lucidez, ela é cheia de propósito. Ela é cheia de missão em todo o tempo. Então a gente não pode descuidar do que acontece no nosso coração. Porque acontece muita coisa ruim dentro da gente, não acontece? Não é verdade? Tem vezes que a gente fica chateado, que a gente fica magoado, que a gente fica frustrado, que a gente fica irado, que a gente fica desconcertado, que a gente fica destemperado. O que mais que você fica aí, que você lembrou, que você pensou? O que você pensou aí? Eu falei algumas coisinhas que acontecem na gente. Que a gente fica desanimado, que a gente fica desesperançado. Mas seja lá o que aconteça na gente, pelos motivos pelos quais acontecem, nós estamos sempre em missão, então a gente precisa entender o que é o que Deus tem colocado na minha vida agora, nas minhas mãos, que não pode esperar. Não pode esperar. É o que eu preciso fazer. E eu preciso aproveitar da melhor maneira para realizar. Então, a igreja na cidade de Éfeso, ela nasce pela semente do evangelho que chega lá antes de Paulo. E quando o apóstolo Paulo vai, ele vai para trabalhar com tudo que ele podia, para se dedicar por inteira a uma causa. Isso é para falar para mim e para você o seguinte, meus amados, que nós precisamos nos colocar com tudo que a gente pode e com tudo que a gente deve, debaixo da autoridade de Jesus. Os irmãos estão entendendo a mensagem? Está fazendo sentido para vocês? E para a gente ir para o último momento da nossa mensagem, tem mais um slidezinho lá, a gente vai encontrar esta ideia, né? Que então tem um mensageiro que escreve a carta e tem os destinatários que recebem a carta. Qual foi a última vez que você recebeu uma carta assim, que chega pelo correio, naquele envelopezinho? Eu vou contar para vocês que, enquanto a missionária Marlene de Oliveira era viva, eu recebia carta assim ainda. Que ela mandava todo mês uma carta.
ela era o mensageiro de algo que tinha ali para a minha vida e para a vida da igreja. Eu era o destinatário. Deu para entender? Então, o mensageiro é Paulo. E o que é que Paulo ele tem para falar a respeito de si mesmo? O que é que ele sabe a respeito de si mesmo? O que é que você sabe a seu respeito? Ele sabia que ele era um apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. E os destinatários, o povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Tem uma mensagem para esse povo. Mas por que eu coloquei reticências ali? Porque essa carta aos Efésios é uma carta que vale para qualquer igreja. Valeu para eles lá, vale para nós aqui em Morungaba hoje, no século 21. É isso? Vale para a gente. O próximo slide, que é o que a gente também precisa. Quem foi o apóstolo Paulo? Rapidinho a gente passa por isso. De perseguidor, ele virou um pregador. Ele foi um judeu zeloso, que virou um cristão dedicado. Deu para entender os contrastes? Né? O apóstolo de Cristo, em outras palavras, ele não era mais dono de si mesmo para fazer o que ele quisesse. Entendeu isso? Isso é ser apóstolo. Ele não era mais dono de si mesmo para fazer o que ele quisesse. Ele pertencia a Jesus e estava sob a sua autoridade. O que aconteceria se todo mundo que se diz crente, que se diz cristão, vivesse desse jeito assim? Eu não sou mais dono de mim mesmo, eu já não faço mais aquilo que eu quero, mas só aquilo que Jesus ele quer que eu faça. Como que vocês acham que seria a força desta igreja aqui, se todos nós aqui vivêssemos absolutamente nesse padrão? Você percebe como isso pressiona a gente? Deu uma pressionada aí? Sentiu o peso da glória aí? Sentiu o peso da coisa aí? Sentiu? Então deixe que isso afete você. Deixe que isso afete aquilo que você tem se disposto a fazer em o nome de Jesus, por causa da causa de Jesus. E para a gente finalmente chegar no último slide, que aí então é o último, mas olha quanta coisa para a gente enfrentar. Mas vamos tentar passar por isso rapidamente para não cansar vocês. Mas diz para quem está ao seu lado, se tiver alguém ao seu lado, sim, presta atenção em tudo. Presta atenção. Ariane, não tem ninguém. O Marcão está do seu lado. Fala para ele aí, Marco. Fala para ela aí. Presta atenção em tudo aí. Entendeu? Presta atenção. Ele é o que é por vontade de Deus. Eu não vou abrir esses dois versículos, os dois primeiros ali, Atos 8:1 e Atos 9:1, porque depois a gente vai fazer uma leitura um pouquinho maior que vai contar a história de Paulo. Mas Atos 8:1, Paulo estava consentindo na morte de Estevão, o perseguidor. Atos 9:1 diz que ele estava com tanta fúria dos cristãos que ele foi até o sumo sacerdote pedir uma carta que autorizasse ele a ir até Damasco em busca de cristãos, para prendê-los ou para matá-los. Esse é o perseguidor. Deu para entender? Lembra que no slide anterior a gente falou de perseguidor a pregador? Tem que acontecer alguma coisa na vida dele, né, gente? Tem que acontecer alguma coisa na minha vida e na sua vida para a gente mudar. Você diria que já aconteceu? Quantos estão em Jesus? Então já aconteceu. Mas o que falta acontecer ainda? Para você chegar lá. Para você estar realmente debaixo da autoridade de Jesus. Então lá em Gálatas, capítulo 1, versículo de número 13, Gálatas 1:3, hoje ali a Mariana está cheia de trabalho, né? E o Luiz tem que ficar ligadão, o Marco também. Então, lá em Gálatas, no capítulo 1, versículo 13, diz assim: vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica, como eu perseguia com violência, diga assim, com violência, a igreja de Deus. Então ele não era só um perseguidor, ele era um perseguidor do tipo exterminador, violento. Dá para Deus contar com alguém assim? Se você fosse Jesus, você chamaria um homem desse para fazer parte do apostolado de Jesus? Para ser missionário de Jesus?
Você chamaria alguém assim? Você já parou para pensar em famílias de irmãos nossos que tiveram os seus familiares perseguidos e mortos debaixo da influência do apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, mas que depois tiveram que acolhê-lo na família de Deus como um apóstolo de Jesus Cristo e tiveram que perdoá-lo? Você já parou para pensar nisso? Como os nossos irmãos lá de trás que viveram isso, precisaram liberar o seu coração para acolher um homem que, como o apóstolo Paulo, fez o que ele fez contra pessoas conhecidas daqueles que já eram igreja antes dele. Só Jesus para fazer uma coisa dessa. Então a gente nunca pode dizer que a gente não consegue isso, que a gente não consegue aquilo em relação a qualquer pessoa. Mas tem muito crente mal resolvido nessa área. Muito crente mal resolvido nessa área. Por diversos motivos. As pessoas dão motivo. E a gente tem motivo. Mas quando a gente vê uma coisa assim, é para a gente pensar, não é verdade? Pensar o quê, pastor? Meu Deus, explica melhor. Que quando alguém se coloca debaixo da autoridade de Jesus, as coisas elas têm que ser possíveis na minha vida e na sua vida. As coisas elas têm que passar por um processo contínuo de transformação. Por quê? Porque nós estamos debaixo da autoridade dele. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. É assim. Então ele passou por uma transição. Então esses textos ali de Atos, capítulo 22, os versículos de 3 a 16, esse vale a pena a gente ler. A gente não precisa ler tudo, mas eu, se fosse você, estaria anotando tudo isso aí, pelo menos fazendo um print, para você poder depois fazer todas as leituras. Eu vou tentar aqui economizar um pouquinho alguns textos, para a gente não avançar tanto, porque, como eu disse, não quero abusar de vocês. Mas mal não faz. A partir do versículo de número 3 e até o 16. Diz assim, eu vou lendo aqui na minha Bíblia, mas está rigorosamente igual ali ao que vocês acompanharão. Então Paulo disse, sou judeu, nascido em Tarso, cidade da Cilícia, fui criado aqui em Jerusalém e educado por Gamaliel. Como aluno dele, fui instruído rigorosamente em nossas leis e nos costumes judaicos. Tornei-me muito zeloso de honrar a Deus em tudo o que fazia, como vocês são hoje. E fui ao encalço dos seguidores do caminho, perseguindo até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na prisão. O sumo sacerdote e todo o conselho dos líderes do povo podem confirmar isso. Recebi deles cartas para nossos irmãos judeus em Damasco, que me autorizaram a trazer os seguidores do caminho de lá para Jerusalém em cadeias, para serem castigados. Quando me aproximava de Damasco, por volta do meio-dia, de repente uma luz muito intensa brilhou ao meu redor, caí no chão, ouvi uma voz que me disse, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntei. E a voz respondeu, sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. E então eu perguntei, que devo fazer, Senhor? E o Senhor me disse, levante-se, entre em Damasco, onde lhe dirão tudo que você deve fazer. A luz intensa havia me deixado cego e meus companheiros tiveram de levar-me pela mão a Damasco. Vivia ali Ananias, um homem devoto, dedicado à lei, muito respeitado por todos os judeus da cidade. Ele veio, colocou-se ao meu lado e disse, irmão Saulo, volte a enxergar. E naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse, o Deus de nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele e para ver o justo e ouvi-lo falar. Você será testemunha dele, dizendo a todos o que viu e ouviu, o que está esperando. Levante-se, seja batizado, fique limpo de seus pecados, invocando o nome do Senhor. E a história segue, gente. Você percebeu o que é que Deus pode fazer na vida de um homem perseguidor e violento?
transformar por completo num instrumento nas mãos dele. Você percebeu? Você será uma testemunha. Você vai contar tudo o que você viu e ouviu. Essa é a minha tarefa. Essa é a sua tarefa. Essa é a missão de qualquer pessoa que se diz cristão, de qualquer pessoa que se diz crente, de qualquer pessoa que se diz discípulo de Jesus, de qualquer pessoa que entendeu que o que foi que aconteceu com você? Deus me pegou e me colocou debaixo da autoridade de Jesus. Debaixo da autoridade de Jesus. Onde é que nós estamos? Debaixo da autoridade de Jesus. Nunca se esqueça disso. É onde Deus te colocou. Vou repetir. Debaixo da autoridade de Jesus. E ele se tornou, portanto, um homem dedicado. Ele conta isso para a gente. Por exemplo, dos 2 textos eu vou escolher 2 Coríntios 6, do 3 ao 10. 2 Coríntios 6, do 3 ao 10. Pastor, mas precisa ler tanto assim? Nossa, é pouco ainda, gente. A gente tem que ler muito mais, né? Então, diz assim, quando Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 6, a partir do versículo 3, ele fala, entre outras coisas, vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa, nem tenha motivo para criticar nosso ministério. E em tudo o que fazemos, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus, suportamos pacientemente aflições, privações, calamidades de todo tipo, fomos espancados, encarcerados, enfrentamos multidões furiosas, trabalhamos até a exaustão, suportamos noites sem dormir e passamos fome, mostramos quem somos por nossa pureza. Eu vou ler de novo. Mostramos quem somos por nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência, nossa bondade, pelo Espírito Santo que vive em nós e por nosso amor sincero. Proclamamos a verdade fielmente, e o poder de Deus opera em nós. Usamos as armas da justiça, com a mão direita para atacar, e com a mão esquerda para defender. Lembre-se, armas da justiça. Ou seja, o que é armas da justiça, meu irmão? É uma vida reta, íntegra. E diz assim o texto continuando, servimos, quer as pessoas nos honrem, servimos, eu vou ler de novo e vou pontuar melhor a minha leitura. Servimos, quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem, quer nos difamem, quer nos elogiem. O que Paulo não abre mão de fazer então? Servir. Não importa o que façam, se ajuda, se atrapalha, ele está para servir. Continua. Somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos. Somos tratados como os desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Fomos espancados, mas não mortos. E para terminar, nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada, mas, no entanto, temos tudo. Só quem está debaixo da autoridade de Jesus vive essa altitude, mais ninguém. Mais ninguém. Só quem está debaixo da autoridade de Jesus é que vive assim. É alto nível. Você quer viver em alto nível? Viva debaixo da autoridade de Jesus. Está ajudando você essa palavra? Está ajudando? E ele sabe se colocar ao nosso lado. Em outras palavras, é humilde. Você é humilde? Humilde, sim? Para se colocar ao lado de todo mundo e entender da onde você veio, para onde Deus te colocou, para caminhar sempre somando, sempre, sabe? Diz lá, em 1 Timóteo, capítulo 1, os versículos de 2 a 7. 1 Timóteo 1, de 2 a 7. Muito obrigado pela ajuda, hein? Agradeço àquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor,
que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento. Contudo, recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o pior de todos. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. E esse finalzinho aqui a gente precisa dizer para a gente glorificar assim, né? Glorifica de pé, irmão. Honra e glória a Deus para todos sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus de todo mundo, diz amém. Deu para entender? Ó, isso aí, Wagner. O Wagner até ficou de pé para glorificar. Isso aí, Wagner. Pode se sentar, querido. Obrigado. Deu para entender? Ele se coloca do nosso lado. Olha, eu sou pecador como todo mundo, mas eu sou o pior dentre todos. Esse é o olhar que a gente tem que ter. Sabe o que isso ajuda? Para a gente não se achar. Quanto mais a gente sabe, mais responsabilidade a gente tem de compartilhar. Quanto mais a gente recebe, mais a gente tem para doar, para entregar. Eu não estou falando aqui de dinheiro só, não é disso que eu estou falando de tudo. Estou falando de quem a gente é e do que a gente tem. É conhecimento, é habilidade, é capacidade, é potencial, é tudo. Recurso de todo tipo. Deu para entender isso, meus irmãos? É isso, porque Paulo apóstolo, ele está debaixo da autoridade de Jesus, ele é assim, e ele diz não ao mérito. Olha lá em 1 Coríntios capítulo 15, o versículo de número 9, o que é que está escrito? Olha como ele sabe o seu lugar. Pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Só aí tá bom. Sou o mais insignificante dos apóstolos. Ele sabe transitar. E ali no nosso slide, para a gente quase encerrar, a gente vai chegar no seguinte, né? Ele estava absolutamente submisso a Jesus. E agora nós vamos escolher ali o texto de Atos 20 e 24, para a gente fazer essa declaração, mas depois vocês podem ler também o texto de Filipenses. Atos 20 e 24 é uma declaração muito conhecida de Paulo apóstolo. Ele diz assim, olha, mas a minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a minha carreira e a missão que me foi dada, ou confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. É assim que ele resume o propósito da vida dele. Percebe? Então, se a gente entender isso, e se, por exemplo, Deus te fizer assim, um empreendedor, e você for muito bom naquilo que você faz, não se esqueça que isso aí é só uma instrumentalidade que Deus te deu, que vai te dar a possibilidade de recurso, etc. e tal. Mas nunca se esqueça que nesse empreendedorismo tem algo que é maior do que aquilo que chega para o seu bolso e para a sua mesa. Tem uma missão aí, tem um propósito aí. Tem um propósito aí. Tem vidas com as quais você se relaciona, para quem você é convidado não só de anunciar Jesus, não é convidar para ir na igreja. Isso é importante. Que a pessoa vem, escuta a palavra e se converte. Mas você deve levar a pessoa para Jesus. E você deve caminhar com essa pessoa. Você deve tirar tempo para discipular essa pessoa. Gastar tempo. É isso que Paulo, ele se dedicou a fazer. Para isso serve a minha vida.
E para fechar, Gálatas capítulo 1, versículos 15 e 16, onde a gente tem esse convite para a gente olhar da mesma maneira. Contudo, ainda antes de eu nascer, olha para onde que ele vai, Luana. Antes de eu nascer. Olha a consciência. Deus me escolheu. E me chamou por sua graça. Foi do agrado dele, pastor Fábio, revelar seu filho a mim, para que eu o anunciasse aos gentios. E quando isso aconteceu, não consultei ser humano algum, daí tem uma história para ele contar. Mas eu vou destacar essa expressão, que Deus o escolheu para revelar Jesus para ele, para que ele o anunciasse para todo mundo. Quem está debaixo da autoridade de Jesus, como eu e você? Quem está debaixo da autoridade de Jesus, como você que está aí em casa, assistindo aqui e agora? Ou quando você se organizar para me escutar? Quem está debaixo da autoridade de Jesus? Precisa prestar atenção nisso. Que Deus ele tem um chamado para mim e para você, que é desde o ventre das nossas mães. Quando nós estávamos sendo formados ali, Deus já me chamou para ser dele. Deu para entender? Deus já chamou você para ser dele. Por isso é que é na consciência que nós temos. Nós precisamos viver como Paulo viveu, como está aí, sob a autoridade de Jesus. Hoje à noite, o meu convite para você responder em fé, é que você neste momento se coloque diante de Jesus, para você responder a essa pergunta: será que eu estou, com tudo o que eu posso, colocando-me debaixo da autoridade de Jesus em tudo na minha vida? E talvez você tenha descoberto aí, enquanto você escutava a palavra, áreas que não estão a serviço de Jesus. Você tenha descoberto aí posturas que você tem tido dentro de casa, no trabalho, no dia a dia, na igreja, entre nós, coisas que não contribuem para que Jesus ele seja compartilhado através de você com quem quer que seja. E não importa se é incrédulo ou se já é crente como eu e você, nós precisamos compartilhar Jesus com todo mundo. Eu tenho que entrar aqui por essa porta para as nossas atividades igrejeiras, e na maneira como eu me posiciono com você em tudo que eu faço, eu tenho que compartilhar Jesus, para ajudar você. E você também tem que fazer isso, para me ajudar também. Eu tenho que entrar aqui e sair mais crente de quando eu entrei. E isso não passa só pelo pastor. Isso passa por todo mundo que também chega. E quando a gente sai, a gente vai para a rua, e quando a gente se encontra no mercado, ontem eu encontrei com o Moca, lá no Covarde, em Itatiba. Eu estava lá assim, olhando o preço de café. Você tem olhado o preço de café também? Estava lá, decidindo o que eu faço, gente. Aí o Moca chegou já falando assim: lá nas Minas Gerais é mais barato. Uma brincadeira, né? Você entendeu? Nós nos conectamos. Né? Ser de um lado da rua, o outro do outro lado da rua. A maneira que a gente se acolhe, ainda que brevemente, fala muito sobre se nós estamos debaixo da autoridade de Jesus ou não. Deu para entender? É em tudo que a gente faz. E não é só entre nós. Pode prestar atenção. Faça o teste. Eu espero que você tenha muitos testemunhos como esse que eu vou falar para você. Experimente chegar numa barraquinha aí para comprar sorvete. Chegue com educação. Peça com gentileza. E se a pessoa estiver ligada, ela vai dizer assim: olha, não é todo dia que a gente vê isso. Deu para entender? Experimente ser gentil. Experimente ir com um pouco mais de calma. Experimente chegar e prestar atenção um pouquinho na pessoa que está servindo você, para você ver o que vai acontecer.
Você sabia que no meio disso, Jesus está sendo compartilhado? Jesus está dando um abraço nessas pessoas. Tem que ser assim lá fora, tem que ser assim em casa, tem que ser assim na igreja, tem que ser assim na vida de quem está debaixo da autoridade de Jesus. Então, agora é a hora de nós orarmos e de nós colocarmos a nossa vida de novo debaixo da autoridade de Jesus. Vamos fazer isso, meus irmãos? Aqueles que quiserem podem chegar aqui no altar um instantezinho, uma oração curta, breve, mas importante. Aqueles que não quiserem chegar aqui e que puderem, ajoelhe-se um instantezinho aí onde você está. E se você não pode se ajoelhar nem aqui, nem aí, fique sentadinho mesmo, mas curve a sua fronte, feche os seus olhos e vamos orar. Vamos orar. Não vá para casa, se você puder, sem participar dessa oração. Vamos orar. Vamos orar. Se você quiser um pedacinho de uma canção, filho, um refrãozinho, para não estender muito, mas vem aqui, aquilo que Deus pôs no seu coração, você ajuda a gente. Eu vou fazer a oração e depois você canta e eu dou a bênção apostólica. Deus nosso Pai, hoje à noite nós escutamos aqui a palavra do Senhor e pensamos como a nossa vida, ela precisa, meu amado Deus, estar debaixo da autoridade de Jesus Cristo, porque para isso o Senhor um dia nos chamou, e nós queremos reconhecer o senhorio de Jesus na nossa vida, e queremos declarar mais uma vez aqui, Jesus, Tu és o Senhor da nossa vida, e Tu és aquele que nos salva no nosso dia a dia. O Senhor nos salvou, e a cada novo dia, o Senhor nos salva, nos resgata, e nos devolve a sobriedade, nos devolve a lucidez, nos devolve, ó Deus, a capacidade de seguirmos a nossa vida ao lado de todo mundo, como quem foi chamado para ser parecido com Jesus. E hoje aqui à noite, e desde esta casa de oração, e aqueles que estão lá nas suas casas também acompanhando, decisões têm sido tomadas, pedidos de perdão, cheios de arrependimento, também têm sido oferecidos, reflexões foram feitas, e nós estamos aqui realmente para declarar o senhorio de Jesus sobre a nossa vida, e para confessar, e abandonar, e dar espaço para novas iniciativas, para um novo jeito de levar a vida, desde dentro de casa, e quando a gente vai para o trabalho, e quando a gente se encontra na rua, e quando a gente chega para ser igreja junto, nós queremos sempre, Senhor, sempre como quem está debaixo da autoridade do Senhor, nós queremos sempre cooperar, e amadurecer, e contribuir com o Senhor para o crescimento de mais alguém. Glorifica o Teu nome, Senhor, por Seu Espírito, nos empodere. Ó Espírito Santo, seja bem-vindo na nossa vida, seja bem-vindo no nosso meio, e aperfeiçoa-nos hoje à noite, nessa resposta de fé que nós temos oferecido ao Senhor, em nome de Jesus. Te dou meu coração e tudo que há em mim, te entrego meu viver, por amor a Ti, meu Rei, meus sonhos rendo a Ti, e os meus direitos dou, meu orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti.
tudo entregarei, cante. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Abra suas mãos. Obrigado por cada declaração que nós fizemos aqui de muitas maneiras. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Aplaudir ao Senhor Jesus, vamos? Obrigado, Jesus. Deus te abençoe, boa noite, bom descanso.